Vai abrir aí para vocês. E aí, tá, vamos falar sobre Primeira República, né? Essa imagem que tem na capa aí é uma imagem que já caiu em 500 milhões de provas, né, cara? Livro didático, apostila, enfim, quase todo mundo aí que fez um nono ano, um terceiro ano, um preparatório, simulados, enfim, já passou por essa charge aí sobre o voto de cabresto, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse período que a gente chama de Primeira República, né? Uma pegada mais antiga, a gente ainda vê por aí como República Velha, mas isso já está meio antiquado na história. A gente tem nesse primeiro momento um esquema de como se funcionava, né, a dominação das oligarquias após o período onde os militares governam. Então, os fazendeiros, as oligarquias vão começar a dominar a república. Então, esse período da Primeira República é um período de domínio das oligarquias, né? Então, você vai ter um esquema político-eleitoral onde as oligarquias dominavam, né, o poder. Esse método vai ser, que a gente chama de política dos governadores, vai ser arquitetado no governo de um presidente que é o Campos Salles. E era o seguinte: os chefes locais, né, os chefes políticos locais, que na época eram chamados de coronéis, né, grandes donos de terra, tinham um certo domínio regional, eles usavam intimidação, troca de favores para conseguir o voto dos eleitores, né? É o que a gente chama ali de curral eleitoral. O coronel vai oferecer diversos favores, desde um par de sapato, remédio, emprego, dinheiro emprestado, enfim, tudo isso ele oferecia em troca, né, de que os eleitores votassem seus candidatos. Esse voto aí era controlado pelo coronel, e a gente chama esse voto controlado de voto de cabresto, beleza? Então vamos lá. Os coronéis, eles tinham uma interferência nas eleições dos prefeitos? Tinha, mas também tinha uma certa interferência no voto dos governadores, dos presidentes de estado. E é óbvio que ele era agraciado também. Então você vai ter um processo de clientelismo, né? Você vai ter ele oferecendo troca de favores ao seu curral eleitoral, né? Então ele vai oferecer favores em troca do voto. E esse voto que vai para pessoas acima, né, prefeitos e presidentes de estados, vai descer para eles como verba, como favores também para esses coronéis. Então, eles vão receber favores, né, verbas, para a construção de igrejas, hospitais, estradas, correios, nessas áreas de influência dos seus aliados, né? Essa influência do coronelismo ela vai variando de região para região, né? No Nordeste era muito forte. Eles tinham forças militares próprias. Nós vamos estudar aqui que são seus capangas, né? É uma forma de cangaço, o que a gente chama de cangaço dependente. A gente vai explicar isso mais para frente, né? Tinham grande autonomia em relação ao governo estadual. Já em outros estados, como São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, os coronéis eles eram mais dependentes do governo, do Partido Republicano Estadual, né? E essa mesma prática de troca de favores que ligava os coronéis ao poder estadual também era usada para ligar o Estado à presidência da República, né? Então, as oligarquias estaduais elas ajudavam a eleger os deputados e senadores que eram favoráveis ao presidente. E, obviamente, eles recebiam também uma série de favores que são verbas, benefícios, apoio político. Então, era um esquema político muito bem feito, chamado Política dos Governadores,
e que ele é tão bem estruturado que provavelmente ele só poderia ser interrompido com um golpe, que é o que a gente vai ver à frente que acontece, né? Tem um esquema muito bacana aí ao lado, como funcionava, um esqueminha, né? Você vai ter ali o curral eleitoral servindo ao coronel. Esse coronel dava votos aos prefeitos, recebia favores. Esses prefeitos levavam votos a essas oligarquias estaduais. Dali você vai ter eleição de deputados, apoio político ao presidente, enfim, você vai ter uma série de trocas, né? E esse curral eleitoral equivalia a aproximadamente 70% da população, então era muito imbatível esse esquema, né? É um esquema muito bem estruturado. Falando um pouquinho também sobre a política de valorização do café, entre 1893 e 1899, você vai ter uma queda no preço da saca do café. Então, eu botei aí os preços da saca de 60 quilos, né? Em 1893, 4,09 libras. Em 1896, 2,91 libras. E em 1899, 1,48 libra. Então, você tem uma queda de quase 3 vezes, né, no valor. E é óbvio que quando você tem uma queda, você está tendo uma menor procura e as sobras do café também iam aumentando. E em 1905, aproximadamente, você vai ter uma crise no seu máximo, né? Você vai ter muitos estoques acumulados nos armazéns brasileiros. Esses estoques eram de aproximadamente 11 milhões de sacas, né? E isso era péssimo para a economia local. Então, buscando a valorização do preço do café brasileiro, buscando em garantir a renda da cafeicultura, os presidentes dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que são os 3 maiores produtores de café, se reuniram em Taubaté, no interior paulista, onde eles vão assinar o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté é fundamental, né? Os governos desses estados, eles se comprometiam a comprar e armazenar todas essas sacas de café, né? Vão pegar empréstimos para comprar essas sacas, né? O café estocado vai ser vendido quando desce, né? E assim você vai ter os cafeicultores garantindo seus lucros. Vale lembrar que os presidentes de estados normalmente eram cafeicultores também, né? Então, é muito louco isso, é governar para o seu próprio interesse, né? Muitos historiadores, né, e eu gosto desse termo como historiador, utilizamos o termo socialização dos prejuízos, né? Porque os cafeicultores eles estão mantendo seus lucros e jogando os prejuízos para o Estado, né? O cafeicultor ele vai manter sua produtividade, não vai reduzir, vai manter, porque ele vai ter a garantia de que os estados vão comprar sem calhar. O Estado vai ter que comprar, pegando empréstimo, né? O cafeicultor mantém sua lucratividade, o Estado aumenta seu custo e provavelmente aumenta os impostos, mas aí o pobre lá está aumentando o imposto também para manter o lucro do cafeicultor, né? Muito, muito doido isso, mas também você vai ter alguns cafeicultores optando por diversificar os seus investimentos, aplicar dinheiro em indústrias e tudo mais, até para poder ter uma segurança econômica. Quando você tem o café muito encalhado e demorando para ser vendido, era queimado. E aí eu já tive dando aula em pré-vestibulares, em colégios, muitos alunos que me perguntam, pô, professor, os caras vão queimar o café, cara? Por que não dá para o mais pobre? Por que não dá para o mais humilde? É uma questão de economia, né? Assim, é uma questão econômica. Você está queimando para manter o lucro do cafeicultor, né? Se você começar a distribuir para os mais pobres no Brasil, né, você está mantendo o preço do café externo queimando. Mas se você distribuir aqui dentro, você vai também derrubar o preço interno, né?
você vai perder mercado interno. Então, você também perde lucratividade se você distribuir o café internamente. Então, eles queimam justamente para não dar prejuízo ao fazendeiro. Né? Então, os governos eles eram ao interesse do cafeicultor, do fazendeiro. Né? Enfim, é sempre legal a gente debater isso. Falando um pouquinho de industrialização na Primeira República, né? A gente sabe que por muito tempo foi reproduzida a ideia de que o modelo de industrialização do Brasil foi o modelo de substituição de importações, né, onde o Brasil teria sido obrigado a produzir o que antes importava por causa das crises internacionais, como a Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Só que diversos novos estudos mostram um pouquinho diferente. Tem um livro muito bacana, que é a História Geral do Brasil, que são vários autores, organizado pela Maria Ieda Linhares, que eu até ia pegar, mas está lá no meu armário, na minha prateleira, esqueci de trazer para cá. Mas eu botei um trecho aí: a industrialização brasileira nasce fundamentalmente a partir de capitais nacionais e aproveitando-se de condições favoráveis internamente. O que ocorre em épocas de crise é a utilização plena da capacidade instalada. Então, é óbvio que nessas situações de crise internacional você vai ter um plus, né? Mas há também um favorecimento interno. E entre essas condições que favoreceram essa industrialização no Brasil, você vai ter os capitais provenientes das importações do café, a abundância de matérias-primas, a abundância de mão de obra, um mercado consumidor em expansão, né? Você vai ter um sistema de transporte ligado aos portos, e aí a gente está falando de uma extensa rede ferroviária que a gente discutiu na aula passada. Em 1907, você vai ter o Distrito Federal, que nessa época era o Rio de Janeiro, liderando o processo de industrialização, tanto em número de empresas quanto no número de trabalhadores. Em 1920, você já vai ter São Paulo assumindo esse papel, né? Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, você vai ter as empresas responsáveis aí pela maior parte da produção industrial do país. Quando a gente olha para São Paulo, você vai ter muitas empresas montadas por fazendeiros do café e também por imigrantes italianos. Você vai ter o setor têxtil como um dos principais setores, o de alimentação, e a gente pode incluir bebida nesse pagode, e o de vestuário também. Né? Até 1930, né, quando a gente vai começar a estudar a Era Vargas, até 1930, geralmente as maiores fábricas eram do setor têxtil, mas depois você vai ter uma diversificada disso. Né? Outro ponto que é importante também é que muitos empresários estadunidenses eles vão montar empresas no Brasil, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Para quem não lembra, só fazendo um remember, Primeira Guerra Mundial iniciada em 1914, terminada em 1918. Né? Quando passa a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles passaram também a ter uma maior influência sobre a América Latina, mais influência do que a própria Inglaterra. Né? Então, você vai ter aí as empresas estadunidenses vindo para o Brasil, tendo como atração, sendo atraídas por mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata, ausência de leis trabalhistas, um mercado consumidor em crescimento, né? Enfim, são uma série de fatores que atraem as indústrias estadunidenses para cá, né? Os empresários estadunidenses para cá. Outra coisa que é importante a gente falar também nesse período, né, é a questão do Acre. Mas a gente vai ter que falar sobre o Acre? Tem que falar sobre o Acre. A gente não sabe o que vai ser cobrado em suas provas, enfim. Vai que cai, né? Então, é o seguinte, essa questão está ligada à disputa de terra onde se extrai a borracha. E essa disputa vai acabar gerando uma questão entre o Brasil e a Bolívia, que é o que a gente chama de questão do Acre. Essa história começa quando o governo da Bolívia vai arrendar as terras do Acre, que pertencia à Bolívia, para uma empresa, uma companhia que tinha dinheiros dos Estados Unidos, ingleses e franceses.
que é a Bolivian Syndicate. E aí, cara, ela vai passar a exigir que os brasileiros que ali viviam saíssem de lá. Os brasileiros que extraíam a borracha, que viviam por ali, né, saíssem de lá. E aí a situação só não vai ser agravada, né, só não vai rolar uma guerra entre os dois países por causa disso, porque você vai ter o Barão de Rio Branco tomando algumas atitudes, né? Ele vai ter, né, um empréstimo com banqueiros londrinos de 110 mil libras esterlinas, que era muito dinheiro na época. Vai dar esse dinheiro para indenizar a Bolivian Syndicate. Ele também vai liberar o deslocamento de tropas militares para o Acre. Ou seja, ele vai trabalhar com um pouco de diplomacia, pagando indenização, dando um carinho, mas também de intimidação, levando seu exército para aquela região. E assim ele vai propor o Tratado de Petrópolis, né? Uma informação inútil. No ano de 2019, a Vila Isabel desfilou com o enredo sobre Petrópolis e a fantasia da minha mãe foi o Tratado de Petrópolis, né? Minha mãe foi fantasiada de um documento que deu o Acre para o Brasil. Caramba. Se tiver alguém assistindo do Acre, nada contra, tá? É só porque é fantasia, né? Meio esquisito. Tanta coisa de Petrópolis, ela foi logo do tratado lá do Acre, né? Um negócio tão longe. Mas, enfim, é uma situação importante para a história do Brasil, né? Com esse tratado, tomara que ninguém do Acre assista essa aula, porque com certeza pegou mal isso, né? Mas, enfim, algumas coisas que foram definidas no Tratado de Petrópolis. Uma, que o Acre passava a integrar o território brasileiro. E segundo, que o Brasil vai pagar 2 milhões de libras esterlinas e também vai construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré para poder dar à Bolívia uma saída para o Oceano Atlântico. Rapaziada, o Brasil pagou pelo Acre. Essa é o resumo da história. Entendeu? Para não ter guerra, para não ter briga, o Brasil pagou pelo Acre. Essa foi a resolução. Show? Guerra de Canudos. Vamos lá. Eu falei que ia liberar para vocês. Eu ainda estou estudando a melhor forma. Vocês vão descobrir assistindo o curso se esse filme vai estar liberado na plataforma aqui da Hotmart ou se eu vou disponibilizar nas aulas em que eu prometo vídeo. No caso, essa e uma lá no primeiro módulo que eu prometi o filme A Missão. Né? Esses vídeos por algum link do Google, alguma coisa aí para vocês baixarem. Eu ainda vou estudar a melhor forma, né? Se eu disponibilizo os filmes como se fosse um vídeo aqui de aula, não sei se isso vai dar algum problema, porque tem a questão de direito autoral, enfim, não sei. Eu vou estudar isso aí até lançar o curso. O curso deve ser lançado, acredito eu, no dia dos professores, né? No dia dos professores, que cai no dia 15 de outubro, numa sexta-feira. Se tudo der certo, tá? A gente deve lançar o curso nas redes sociais nesse dia. Então, tem o filme Canudos, da Globo Filme, que eu vou dar um jeito de disponibilizar para vocês, seja aí por algum link, seja aqui pela plataforma mesmo, enfim, junto com o filme A Missão lá no começo. Filme muito bom. Vamos falar sobre a Guerra de Canudos. Guerra de Canudos também rendeu... Tem o livro Os Sertões, né? Também tem o samba de enredo lá em cima da hora, marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil. Ó solitário sertão de sofrimento e solidão. É muito bom esse samba. Vale a pena ouvir também. 1986, escola de samba chamada Em Cima da Hora. Mas, enfim, vamos lá. A Guerra de Canudos, né, você vai ter como grande líder desse movimento, que a gente vai estudar, o Antônio Vicente Mendes Maciel. Quem é este homem?
é o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele nasce em 1830 em Quixeramobim, uma cidadezinha do Ceará. Ele vai trabalhar desde muito cedo em diversos cargos. Ele vai ser caixeiro, professor, rábula. Sempre lembrando, o que é rábula? Falei na aula passada também, em algumas outras. Rábula é advogado, é o cara que exerce a função de advogado sem ter a formação, né? E aí ele vai perder seus poucos bens, porque ele não consegue quitar uma dívida. E aí Antônio Conselheiro deixa o Ceará e ele vai começar a pregar pelo sertão nordestino sobre a moral e os costumes. E ele vai começar a agregar seguidores, ele vai promover mutirões para ajudar pequenos agricultores, ele restaurava pequenas igrejas, ele erguia muros de cemitérios. E aí ele vagava anos e anos, até que em 1893, Antônio Conselheiro vai, com seus seguidores, se fixarem às margens do rio Vaza Barris, no sertão baiano, no interior da Bahia, onde eles vão erguer um povoado chamado Belo Monte. Beleza? Mais tarde, Belo Monte se transforma em Canudos. Em pouco tempo, esse arraial de Canudos vai atrair muita gente, porque muita gente que antes não botou fé em Antônio Conselheiro, no que ele pregava uma reinterpretação bíblica, né, uma visão dele sobre a Bíblia. Muita gente de primeira não botou fé, mas quando viu Canudos dando certo, as pessoas vivendo uma vida comunitária, né, vai atrair gente. Então, muitas pessoas pobres que fugiam dos abusos do coronel, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas buscando autonomia ou buscando um conforto espiritual, entendeu? Mas em Canudos vai ter gente de todo tipo. Você também vai ter negociantes, enfermeiros, professores, enfim, de tudo. E aí, a ideia de formação dessa comunidade é o comunitarismo, a responsabilidade de cada indivíduo pela sobrevivência do grupo. Então, o povo de Canudo cultivava lá os alimentos, frutas, milho, legumes. O povo de Canudos criava gado, cavalo, tudo de forma comunitária. Era para a alimentação de todos, era para o uso de todos, né? A autonomia do povo de Canudos, a sua decisão de viver conforme uma reinterpretação bíblica de Antônio Conselheiro. Aí, olha bem, não é aquela interpretação bíblica tradicional da Igreja Romana, do catolicismo. Não, é uma interpretação própria de Antônio Conselheiro. Um exemplo, ele teve a decisão de não pagar impostos, né? Ele considerava a República o anticristo, né? Ele não era um monarquista, mas ele era um cara que defendia a teoria divina de governar, né? Então você vai ter ele falando, não vamos pagar impostos. E esse ato de não pagar impostos e o ato de que essa comunidade que não paga impostos está crescendo a cada dia vai ser visto como uma ameaça pelos poderosos, né? Então, o conselheiro ele vai passar a ser visto como um fanático, perigoso, monarquista, né? E aí o poder republicano vai decidir esmagar esse reduto e vai mandar 3 expedições para Canudos. Aí você fala assim, pô, mas precisou de 3 expedições para acabar com Canudos? Não, porque não acabou. Os sertanejos pegando enxada, pegando armas velhas, venceram as 3 expedições militares da República. Canudos, naquele momento, se transforma no inimigo número 1 da República. Né? Em 1987, então, o presidente Prudente de Moraes ele vai mandar a 4ª expedição contra Canudo. O pessoal de Canudos até resiste assim na primeira investida, mas não tem como, não consegue resistir. São 6.000 homens, 90 bombas, né? Eles vão invadir. Você vai ter só 4 sertanejos vivos que vão ser mortos.
E, cara, Antônio Conselheiro, ele traumatizou tanto a República que ele foi encontrado morto, tá? O corpo dele foi encontrado, ele estava morto, e mesmo morto, decapitaram ele, né? O medo era tanto dele que falou, não vamos confiar, não, vamos tirar a cabeça dele para não dar chance pro azar, né? O Antônio Conselheiro deixou um trauma na República, né? E é um movimento muito citado, muito importante, como eu falei para vocês, já foi tema de livro importante, Os Sertões, Samba Enredo, enfim. Os Sertões entra em literatura tradicional aqui no Brasil, né? Euclides da Cunha, livro bom. Samba Enredo, de 1986, da Em Cima da Hora, e por aí vai. Tanta coisa boa para você usar como referência também, para entender melhor Canudos, e eu vou disponibilizar de alguma forma para vocês o filme da Globo Filmes. Quem faz o papel de Antônio Conselheiro é o Zé Wilker. Muito maneiro, iradíssimo. Iradíssimo. Guerra do Contestado foi um pouquinho parecida aí em algumas questões. Você vai ter aí os limites entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, que não foram delimitados com rigor. Então você vai ter muita disputa por essas terras, né, por essa delimitação entre as duas províncias. Outra coisa que é importante também são os conflitos que tinham entre os fazendeiros locais. Eles queriam ampliar as fazendas de gado, eles queriam ampliar suas plantações de erva mate, né? E com isso, você também vai ter eles invadindo as terras dos índios, dos poceiros, tomavam essas terras à força. E essa tensão na região vai piorar quando o presidente Afonso Pena vai contratar uma empresa estadunidense, que é o Brasil Railway Company, um negócio assim, Highway Company, para construir a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, né? E com isso, como forma de pagamento, o Brasil cede aos estadunidenses uma faixa de 15 quilômetros de terra a cada lado da ferrovia. E aí essa empresa vai criar uma outra empresa, a Lumber, que é encarregada de lotear os terrenos às margens das ferrovias e vendê-los para imigrantes europeus que vinham com o interesse de comprar terras. E aí, cara, os poceiros que viviam nessa região foram expulsos à força pela galera da Lumber, né? E com isso vai aumentar o número de pessoas desocupadas, o número de pessoas sem moradia na região, sem terra, né? E sem a terra onde essa galera vivia, trabalhava, os sertanejos, então, vão começar a seguir a pregação de um monge, que é o José Maria. Na verdade, ele não era um monge, ele foi chamado de monge, mas ele era um beato, né, que vai atrair um grande número de seguidores. O José Maria, ele vai se fixar com seus seguidores em Taquarussu. Ele incentivava a galera a lutar por sua terra. Ele vai ter ali uma perseguição por coronéis da região, e aí ele vai se mudar, né, com seus seguidores para Irani, uma área de Santa Catarina, que era pretendida pelo Paraná também, estava dentro dessa região contestada, né? Esse reduto vai crescendo, os seguidores vão crescendo, a imprensa do Paraná, né, começou a chamar esses sertanejos de fanáticos de Santa Catarina. O governo do Paraná vai enviar 100 soldados, mas os sertanejos vão resistir. Nesse conflito de resistência, o monge Zé Maria e o comandante adversário morreram durante o conflito. Os sertanejos não aceitam a morte de Zé Maria. Eles diziam que Zé Maria iria ressuscitar
e voltaria liderando um exército encantado com São Sebastião para fazer a lei da coroa do céu. Olha que bonito isso, né? Isso dá enredo de escola de samba. E aí, depois de muito conflito, o governo federal, que era presidido nesse momento por Hermes da Fonseca, vai enviar 6.000 soldados, né, com canhões, metralhadoras, aviação militar, armamento moderno para a época. Né? Você vai ter o reduto desses poceiros que lutavam por terra arrasado, incendiado. Quem foi encontrado vivo foi executado, foi queimado. Né? E aí, com o fim do conflito, também vai ser celebrado um acordo que vai fixar os limites oficiais entre Paraná e Santa Catarina, acabando com essa contestação. Né? Então, o termo Guerra do Contestado vem por ser em uma região que era contestada por 2 estados. Né? Nossa, é bonito esse negócio que eu falei, né? Que eles achavam que o José Maria ia ressuscitar liderando e voltaria liderando o exército encantado com São Sebastião para fazer a lei da coroa. Pô, maneiro, bonito isso. Bonito mesmo. Enfim, outro ponto importante também é a gente falar sobre o cangaço. E eu acho que uma novidade que eu vou trazer para vocês é a diferença de 2 tipos de cangaço, né? Porque a gente sempre tem aquela visão do cangaço do lampião na cabeça e tal, mas esse cangaço é um tipo de cangaço. Então vamos entender isso melhor, né? Uma explicação bem básica para cangaço: grupos armados, obedientes a um chefe, né? Mas isso sempre existiu. Não necessariamente são cangaços. A explicação básica que a gente tem por aí é uma explicação que existe ao longo da história, mas o que faz o cangaço ser cangaço, né? Esse termo cangaço ele é utilizado para uma região específica, né? São áreas de caatinga, que é o que a gente chama de polígono da seca. O cangaço é uma forma, então, de banditismo que ocorre peculiarmente no Nordeste brasileiro. Ele vai variando com o tempo. Você vai ter 2 tipos diferentes, que eu vou explicar para vocês, mas, né, você tem aí a peculiaridade da região. Né? Bom, cangaço dependente, ele vai predominar do século XVIII ao final do século XIX. Eram bandos armados, bandos de homens armados, que viviam sob a proteção de um fazendeiro ou de um chefe político. E eles serviam a esse membro da elite, viviam em suas terras. Né? Esses cangaceiros, ou jagunços, que era um termo muito utilizado, ou capangas, eles atuavam como segurança pessoal dos fazendeiros, né? Faziam guerra aos índios, aos poceiros para tomar suas terras. Né? Tem uma socióloga, Maria Isaura Pereira de Queiroz, que diz que esse cangaço dependente era uma galera que pertencia a quem lhes pagava. É uma ideia parecida com o que a gente normalmente chama de mercenários, né? Enfim, bem interessante. Já o cangaço independente, que vai rolando ali entre 1896 e 1940, é outra modalidade do cangaço aí no Nordeste. Né? Eram bandos armados que agiam por conta própria, sobrevivendo de assaltos, saques, sem domicílio fixo, em luta constante com a polícia, que era chamado também de volante. O mais conhecido líder era Lampião, é o mais conhecido por sua ousadia na luta contra os volantes, pela organização, pela duração do bando em que ele liderava, pela capacidade dele de fazer uma série de alianças, por ter atuado em uma área extensa do Nordeste. Né? Lampião ele vai agir sempre com um objetivo definido, que é conseguir recursos para continuar o cangaço. Era também bastante vingativo nas questões das ofensas ou das traições. E aí tem um debate que é muito importante. Deixa eu ver se eu coloquei esse debate aqui, não.
um debate que é muito importante, que é o seguinte, né? Pô, sempre tem aquele debate, o cangaço é bom ou o cangaço é ruim? Sempre vai ter esse debate. E a gente, às vezes, tem que entender que, para poder estudar história, a gente não está num filme, né, de Hollywood que tem que ter o mocinho e o vilão. Se você falar para um cara, perguntar para um cara na época, ou, né, pegar uma família para saber a opinião dos ancestrais, de uma pessoa que era da elite, era dono de terra, fazendeiro, pô, Lampião era o demônio na terra. Porque eram essas terras que ele invadia, eram essas terras que ele queria, tinha interesse, etc. Se eu perguntar para uma pessoa muito humilde, ele vai falar que Lampião era maravilhoso, era quase o Robin Hood brasileiro, né? Que ele dividia o alimento do cangaço com os mais pobres. Sabe? Você fala assim, nossa, mas que bondade. Bondade não, cara. Isso daí é a compra do silêncio, porque é sempre perseguido. Então, quando você ia para a periferia e dividia seu alimento com os periféricos, você ganhava deles ali o quê? O silêncio, o apoio, né? E óbvio, também tinham medo, porque a traição ela era. Então, assim, é muito difícil a gente chegar numa conclusão, se a gente chegar numa, sabe? Tudo tem os porquês, né? Enfim, essa discussão é uma discussão que não nos leva a lugar nenhum. Ah, é bonzinho ou não é? Vai depender do ponto de vista, da classificação social, da onde está na sociedade. Vai depender de uma série de coisas para entender a opinião da pessoa, né? Bom, reforma Pereira Passos e revoca da vacina. Dois temas fundamentais. A reforma Pereira Passos ela é muito importante para a galera que estiver assistindo a aula aí do Rio de Janeiro, né? Quando o Rodrigues Alves chegou à presidência, ele estava disposto a higienizar a cidade do Rio de Janeiro. E aí ele vai confiar, ele vai determinar essa tarefa ao prefeito, que é o engenheiro Pereira Passos. Pereira Passos ele estudou engenharia em Paris e tudo mais. E o prefeito ele vai então pegar empréstimos com banqueiros internacionais, aí aproximadamente 4 milhões de libras, e sem qualquer consulta aos cariocas, ele vai aos berros de bota abaixo demolir tudo, né? A ideia de Pereira Passos era transformar o Rio de Janeiro em algo parecido com Paris. Então ele precisava de ruas largas e tudo mais. E os cortiços, que eram habitações coletivas, foram derrubadas. Então você vai ter aí cerca de em menos de um ano, 600 habitações coletivas, 700 casas no centro da cidade derrubadas. Isso vai deixar aproximadamente 14 mil pessoas sem teto. Os moradores dessas construções eles vão ser expulsos para a periferia. Ou eles vão para morro, subir os morros, para mangues, ou vão para longe do centro. Vale lembrar que isso também é um dos processos, um dos booms de processo de favelização no Rio de Janeiro. E essa região ali do centro, cara, vai ter a Pequena África, na Cidade Nova, na Praça 11, onde você vão ter muitos ex-escravos, nordestinos, muita gente humilde que perde suas moradias, né? Muitos sobem ali para o morro que futuramente se transforma no Morro da Providência, o primeiro morro oficial do Rio de Janeiro, né? Primeira favela, né? Oficial. Rodrigues Alves também vai nomear algumas pessoas para ajudar ele nesse processo de higienização. Só um detalhe, essa remoção dos pobres do centro da cidade é um processo de higienização social, tá? Isso é algo bem importante. É um processo de higienização social, de limpeza social, tá? Rodrigues Alves vai nomear, né, para esse cargo de diretor-geral de saúde pública o médico sanitarista Oswaldo Cruz, né? Ele vai dar prioridade ao combate à febre amarela, à varíola, à peste bubônica, uma série de doenças que se alastravam pela cidade. Você vai ter, em 1904, então, um projeto de lei que defendia a obrigatoriedade da vacina. E aí, rapaziada, pega o link, hein, no momento que a gente está vivendo, tá? Pega o link.
o projeto de lei que botava a vacina como obrigatória contra a varíola. E isso é óbvio que vai dar um sacode na sociedade. O governo ele vai dizer que a vacina era importante para a saúde pública, né? E que a vacina já era utilizada em outros países. Mas a oposição, cara, vai começar a argumentar que as pessoas deveriam ter direito de serem vacinadas ou não. E outra, porra, se os caras derrubaram sua casa, se os caras te expulsaram daqui, os caras vão te enfiar um negócio na tua pele aí. Tu acha que, porra, o povo começa a achar que a vacina vai matar. A limpeza social vai chegar a esse nível, né? E aí o Congresso brasileiro vai aprovar a lei da vacina obrigatória. E aí a soma disso tudo, alto custo de vida, demolição das moradias, obrigatoriedade da vacina, vai começar com vai gerar uma explosão popular, uma revolta popular, que a gente chama de revolta da vacina, né? Uma revolta que deixa a população insatisfeita, né? A população vai à rua, quebra tudo, né? Recebe os agentes de saúde com violência. Outra revolta famosa nesse período é a revolta da chibata, né? A proclamação da República ela vai gerar para a Marinha uma modernização. A Marinha vai comprar novos navios, mas o Código Disciplinar na Marinha vai manter heranças da escravidão. Então, faltas leves eram para os negros, né? Eram punidas com prisão e água, pão e água, né? Por 3 dias, mas as faltas graves, 25 chibatadas. Só que no dia 16 de novembro de 1910, um marinheiro negro, que é o Marcelino Rodrigues Menezes, foi condenado a 250 chibatadas. Muita coisa. E aí, dias depois, marinheiros vão começar a dominar, né, o comando de 2 navios, né, 2 navios importantes de guerra, que são os navios Minas Gerais e São Paulo. Eles vão começar a exigir do presidente Hermes da Fonseca, né, o fim dos castigos corporais, uma melhor alimentação e o perdão aos participantes da revolta. Esses navios eles estavam com os canhões apontados para o Rio de Janeiro, e aí o governo aceitou as exigências, né? Os marinheiros então vão se entregar, só que o governo trai o acordo, né? Vai expulsar da Marinha as pessoas que tinham ligações, né, com esses movimentos. João Cândido, né, o almirante negro, que é um dos líderes desse movimento, o principal líder, vai ser preso, internado como Lu, foi expulso da Marinha. Ele morre aos 89 anos, sem patente militar, sem aposentadoria, era um pescador, vendedor de peixe no Rio de Janeiro, muito humilde, né? Enfim, a gente tem que entender que as heranças da escravidão, as heranças daquela visão da superioridade branca, isso vai permanecer no Brasil por séculos, né? Até os dias de hoje a gente ainda acha essas questões por aí. Então a revolta da chibata talvez tenha sido aí o primeiro movimento anti esse preconceito racial pós abolição numa instituição grande como a Marinha. É um movimento muito importante, um movimento bastante cobrado, né? Por curiosidade boba, né? 1910 é o ano que passa o cometa Halley aqui no Brasil, na Terra, e é o ano do nascimento de Noel Rosa, né? Tanto que o refrão do Samba da Vida que fala sobre Noel Rosa fala, né? Veio ao planeta nos auspícios de um cometa, naquele ano da revolta da chibata, a sua vida foi de notas musicais, seus lindos sambas, pô, muito bonito esse samba, 2010 esse samba. Continuando também um pouquinho aqui sobre esse primeiro reinado, falando sobre a greve dos trabalhadores de 1917 e a fundação do Partidão, né? Conhecido até hoje como Partidão, o PCB,
que vai completar ano que vem 100 aninhos. Olha, a UERJ comunista. Tô brincando, mas a UERJ, fiquem de olho, hein? Para cair os 100 anos do PCB não custa, rapaziada. Cara da UERJ, hein? Caiu uma questão aí comemorativa dos 100 anos do PCB. Dei a dica, hein? Pega a dica, hein? Olha lá. Vamos lá. Você vai ter em 1906 aí o primeiro Congresso Operário Brasileiro, primeira movimentação trabalhista no Brasil. Você vai ter algumas resoluções que é a luta pela jornada de 8 horas de trabalho, a busca pela regulamentação do trabalho feminino, a abolição das multas aplicadas aos operários, das multas abusivas. O governo vai, obviamente, reprimir movimentos, vai aprovar uma lei que se chama Lei Adolfo Gordo, que permitia expulsar do Brasil todos os estrangeiros que participassem de greve. E em 1907, você vai ter 132 estrangeiros expulsos do Brasil. E esse barulho que vocês ouviram foi um trovão, cara. Tá começando a trovejar aqui. Isso foi um trovão, esse barulho que vocês ouviram. Não sei nem se captou, né? Mas eu tomei um sustinho aqui, só que eu soube disfarçar no talento. Mas você vai ter, então, os estrangeiros expulsos, né, com base nessa lei. Essas greves vão continuando, mas o auge da mobilização trabalhista vai se dar em 1917. Você vai ter em São Paulo o movimento grevista em 1907, começando no bairro da Moca, e do bairro da Moca vai se alastrando para outras indústrias, né? E aí, cara, você vai ter um confronto com a polícia um sapateiro anarquista, que era o Antônio Martins, baleado, e ele vai morrer. E essa morte vai ferver com esse movimento, vai fortalecer esse movimento que vai se alastrar por outras cidades de São Paulo, outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Os grevistas vão começar a exigir de forma dura 8 horas de jornada, aumento salarial, pagamento pontual, libertação de todos os grevistas que foram presos, fim do trabalho noturno para as mulheres, redução dos aluguéis. Olha as pautas femininas aí, ó, as pautas de avanço, né, do papel da mulher no trabalho, de defesa da mulher aparecendo. Isso é importante. Vale lembrar que nesse momento a mulher nem votava. A mulher ela só vai começar a votar na Constituição de 34. Então, você já está começando a ter uma movimentação, né? E aí o governo concorda, né? No primeiro momento em aumentar o salário, em libertar grevista, respeitar o direito de reunião, melhorar a condição da vida dos trabalhadores. E aí, quando a greve termina, os patrões começam a perseguir os grevistas, a dispensar os grevistas, né? Vários dirigentes da greve, operários estrangeiros, vão ser expulsos do Brasil. E aí, nesse mesmo ano, em outubro de 1917, né, você vai ter a ascensão do Partido Comunista na Rússia, na Revolução Russa. E isso vai acabar vindo como um ar de esperança para o trabalhador brasileiro que estava querendo lutar. Então, muitos anarquistas, que era a principal onda aqui no Brasil nesse período, vão começar a aderir ao comunismo. Os operários, os intelectuais, eles começam a ler Marx, começam a difundir as ideias marxistas. Em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, conhecido como Partidão, e que você, que é meu aluno aqui hoje, está estudando para o UERJ. UERJ 2022, 100 anos do Partido Comunista. Anota isso aí, isso é importante. Valeu? E essa foi a nossa 10ª aulinha bacana. É um teminha que eu gosto muito. O próximo teminha eu gosto mais ainda. Já estou ansioso para gravar a aula 11, que é a aula sobre Era Vargas. Ai, papai, é bom demais. Valeu? Tamo junto e vamos que vamos.